da Federação Espírita de Pernambuco. E está como coordenadora regional do Nordeste da IFANS e faz parte da Comissão da Inclusão da IJ da SEB. Então, com muito amor que a gente recebe aqui a Ana Maria. Seja bem-vinda. Agora é com você, Ana. Opa, obrigada, Cida. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Que bom ver o rostinho de você. Da Camila. Que legal. Bom, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas. Essa é uma oficina mesmo. A gente preparou um momento para que a gente pudesse conversar sobre o nosso tema, né? Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A nossa apresentação. Bom, então, a nossa oficina, né, sobre qualificar de coração, depois da fala da Janine, faz todo sentido, né? Eu estava aqui imaginando todo o nosso processo de organizar a oficina, e a gente diz, nossa, a gente não imagina estando num trabalho, o quanto as conexões elas são feitas, porque a equipe espiritual ela está constantemente junto conosco, nos incluindo, né? Nos indicando os melhores caminhos. Então, falar das qualidades da ação evangelizadora é também falar da nossa própria prática. Como que a gente elabora a nossa evangelização? Como é que a gente organiza essa evangelização? Como é que a gente pensa essa evangelização? Cada um de nós que está aqui, eu não sei o tempo que vocês têm de evangelização, de trabalho com a evangelização, mas quando a gente se depara com o trabalho, a gente começa a perceber que é muito mais do que planejar o nosso encontro. O que que tem em volta disso tudo, né? E o que é que reflete a prática que a gente tenta elaborar, construir junto às crianças e jovens, que ela vem, de onde brota e o que a gente está entregando as nossas idades pedagógicas. Deu problema. Está travando para vocês também a voz da Ana? Acho que ela Tá travando. Tá. Sim, tá travando. Provavelmente a internet dela com o compartilhamento ficou difícil. Ela disse que estava Talvez nós deixar os áudios fechados. Talvez dá muita interferência com relação ao áudio, de repente. Isso, a gente pode também desligar, fechar as nossas câmeras, acho que vai ajudar também. Eu acho que ajudaria mais se a gente compartilhasse para ela, já que a internet dela está difícil, a gente pode ir compartilhando, daí não sobrecarrega. Será que ela caiu ou ela volta? Tá por aqui. Eu estou aqui de volta, mas realmente a minha internet ela não está bem, não está boa, aliás. Vamos desligar os áudios, ou deixar mudo, de repente facilita. Vamos. Eu acredito que deixando desligada a câmera também. Ai, meu Deus. Ana, você quer que a gente compartilhe aqui? Isso. Ana? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá um pouquinho travado. Você quer que a gente compartilhe aqui, Ana? Tá tranquilo? Não. Congelei de novo? Ana, você consegue me ouvir? Então, vamos fazer assim, ó. Você fecha a sua câmera, só mantém o áudio. Camila, você consegue compartilhar?
Consigo, aham, só um minuto. Então, vamos fazer assim, vamos fazer esse teste. Ok? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Ok. Bom, podemos então, continuar? sim, muito obrigada, meninas. Nada, estamos à disposição. Tá bom. Bom, quando a gente pensa nas qualidades das ações evangelizadoras, e eu pergunto a vocês, o que vocês imaginam por que falar de ação evangelizadora, a qualidade dessas ações, e em que vocês acham que ela implica para o desenvolvimento dessa prática? Alguém quer falar? O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Sim. Ok. Alguém deseja falar? Ana, tu Oi, está falando da parte organizacional ou de todas as 4 de qualidades? todas. O que você acha, Nailka? É isso, Olha, Nailka? eu acho que uma Uhum, depende da outra, né? muito Mas legal. a organizacional, às vezes as pessoas passam por cima Uhum, e ela é fundamental para que a gente possa fazer a pedagógica, utilizar a nossa doutrinária, né? E trabalhar o relacional. perfeito, Porque a gente tem exatamente. que ter, assim, dados sobre a Uhum, criança, a família, para a gente poder fazer todas as outras qualidades funcionarem. perfeito, muito legal. E aí você está trazendo o quanto a organizacional ela é importante, né? É isso? É como se fosse uma liga para as outras? Sim, porque ela dá a base para a gente, né? Vou Uhum, trabalhar qual a metodologia de acordo com a clientela que eu tenho, né? E massa. daí nisso eu vou usar a doutrinária e relacional. Mas se a Muito. gente não tiver uma lista de chamada, quando alguém não está vindo, como que eu vou chamar? Se eu não souber quem é o pai, não tiver um telefone, né? Se eu não Uhum. tiver um plano escrito, como é que eu vou ter uma memória? Se eu não puder estar trabalhando, quem assumir, como é que ele vai fazer? Então, eu acho assim, ela fundamental. Às vezes as pessoas pensam, não, não precisa. Verdade? A gente dá pouca importância às vezes, né? A gente acha que a prática doutrinária, pedagógica, elas precisam vir, vamos dizer assim, com maior intensidade dentro da condição da importância dela. Perfeito, muito bom. Pode passar. É a Cida ou é a Camila que está me eu posso ajudando? fazer um comentário antes do próximo? Claro, pois Eu não. não, sem querer contrariar, não é contrariar, mas eu tenho um olhar muito delicado para o relacional, para a qualidade relacional. Eu acho Ótimo. ela de suma importância, porque se a gente Uhum, não envolver a pessoa, a criança, a família, o participante, né, com uhum. afeto, com amor, com aquele acolhimento em especial, toda a outra parte organizacional, pedagógica, parece que fica meio solta. Então, eu diria, na minha opinião, que eu tenho muito afinidade com a qualidade relacional. Muito legal também, muito bom. É interessante porque cada um de nós vai ter um olhar, né? Aquilo que a gente considera que seja, vamos dizer assim, importante para a nossa prática, né? Muito bom, muito legal também. E aí, pode fazer mais um? A gente falando da doutrinária, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está em João 8:32. Esse seria vamos dizer assim, vamos chamar de fundamento, né, para a qualidade doutrinária, o fundamento evangélico
que nos traz o olhar frente à qualidade doutrinária, né? E aí, lá no nosso documento de orientação, diz o seguinte, na página 55, capítulo 2. A qualidade doutrinária, conquistada por meio do estudo e da reflexão pelo evangelizador atento e comprometido, proporcionará ainda a fidelidade aos princípios, segurança e melhor desempenho didático. Ou seja, não há como a gente falar de espiritismo sem conhecer a doutrina. Na verdade, não há como se falar com segurança sobre algo se a gente não sabe o que está falando, se nós não temos experiência com aquele conhecimento. Quando eu falo de experiência com determinado conhecimento, não é apenas o conhecer do tomar nota, do tomar ciência, de saber da possibilidade de uma determinada teoria, conhecimento, enfim. Não. Quando a gente sabe, quando a gente experiencia um determinado conhecimento, é que a gente já conseguiu transpor aquela teoria para a contextualização da nossa vida. Então, quando se diz, e Bezerra está muito certo quando ele diz que a evangelização é sol nas almas, né? Ilumina, dá luz ao nosso papel de quem busca compreender a sua própria existência, o porquê estamos no mundo. E o Espiritismo traz esses fundamentos para perto de mim, para perto da gente. Então, quando a gente está falando da qualidade doutrinária, nós estamos com vamos dizer assim, garantindo em falar da doutrina espírita como quem experiencia, como quem sabe do que fala. Sabe do que fala do ponto de vista daquele que leu, estudou, buscou entender, assimilar e trazer para o seu dia a dia. Não adianta a gente falar de um conhecimento se nós não temos propriedade. E essa propriedade é a propriedade de quem vivencia, ou seja, a teoria não é minha, mas na busca de entendê-la, e porque ela traz fundamento à minha busca, minha autobusca, do meu autoentendimento, do meu autoconhecimento, eu passo a acreditá-la, eu passo a torná-la real, eu passo a torná-la, e aí, buscando um pouquinho da fala da Cida, eu passo a torná-la afetiva, porque eu vivencio. Eu não estou apenas reproduzindo uma teoria, mas eu estou falando sobre ela do ponto de vista de quem vive, de quem acredita. Pode passar. E a Sandra Borba, e nós não poderíamos deixar de falar sobre ela, quem vai dizer para a gente em reflexões pedagógicas, ela vai estar sempre conosco, tá? Na tarde de hoje. E aí ela diz muito bem, propriamente ela fala, estaremos colaborando na formação de um pensamento emancipador, na qualidade, que é a qualidade do pensamento espírita. Então, quando nós não entendemos algum traço, algum fundamento doutrinário, fica mais difícil de elaborá-lo para que nós possamos abrir a janela, para que nós possamos oferecer algo onde o próprio sujeito, ou seja, o evangelizando, ao olhar para aquele pensamento, qualifica a si mesmo. Então, quando a gente, de fato, buscando essa qualidade, nós nos deparamos na condição de nossa própria construção e nos tornamos exemplo, referência, na verdade, referência daquilo que se fala. Essa, então, nós poderíamos dizer que é a condição da qualidade doutrinária para a nossa prática. Quanto menos eu sei do que eu falo, menos eu consigo fazer o outro compreender.
quanto menos eu corroboro, acredito o valor aquilo que eu falo, menos o outro confiará no que eu vou dizer. Então, a gente faz mesmo que um desvio, não é? Nós acabamos por fazer um desserviço, porque não vai chegar com total claridade para aquele que precisa compreender. Pode passar. Estejam bem tranquilos, gente, para me interromper e a gente conversar, tá bom? Fiquem bem à vontade. Vamos tomar o nosso chazinho, vamos pensar que a gente está na sala conversando, papeando. E então, gente, em que implica a qualidade doutrinária? Se vocês pudessem me dizer numa palavra, numa frase, em que implica a qualidade doutrinária? O que vocês acham? E diga aí. Coloca no chat, quem não quiser falar ou não puder falar. Fica à vontade. Em que implica a qualidade doutrinária na nossa prática? A tomada de consciência, a Elida está colocando consciência. Legal. A consciência de si ou dos outros. Renovação das estratégias, né? Todas as qualidades, autoavaliação, redirecionamento. Qualidade doutrinária demanda estudo das obras e prática, isso. Fidelidade, importantíssimo, né, Leisa? Evolução, estudo das obras, sim. Implica disciplina, consciência, evolução, muito legal, muito bom. O que mais? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Isso. Muito legal. Pode dar um cliquezinho para a gente na apresentação. E aí, alguns evangelizadores responderam para nós. Você consegue clicar? Conhecer, compreender para aplicar. Isso mesmo, Claudinei. Muito legal. Então, implica numa confiança na segurança, né? Quando a gente fica, ai meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Então, a gente precisa passar pela experiência de quem aprende. Como é que a gente tocou, vamos dizer assim, o conhecimento espírita? Como foi que ele chegou na nossa vida? Como é que eu consigo compreender isso? A partir daí, então a gente começa a compreender qual é o caminho de aprendizagem dentro da doutrina, dentro desse conhecimento, que os outros possam fazer. Então, quando a gente precisa pensar, né, em como que eu vou trabalhar isso, então, quanto mais estudar, quanto mais estudo, mais leitura a gente tiver, então, mais confiança, mais segurança, mais possibilidade, né, de organizar, de entregar uma construção sobre a liberdade com responsabilidade. Eu vou começar a entender que toda causa tem um efeito. Fortalece o trabalho e o comprometimento, porque você começa a compreender que você está ali não por acaso, você está ali por sua própria necessidade e também como uma condição de ser o construtor de um mundo melhor, né? A formação segura dos futuros trabalhadores. Então, se eu consigo trazer, formular, construir, não é? Entregar um conhecimento doutrinário de maneira que as minhas crianças e os jovens possam compreendê-la na contextualização de suas próprias realidades, esse jovem e essa criança serão futuros trabalhadores, mas eles terão segurança e consciência da escolha que estão fazendo.
promove a formação do homem de bem, que é a finalidade da evangelização. A evangelização, ela se torna por si orientadora e libertadora. Bezerra de Menezes que também diz que a doutrina espírita é uma doutrina emancipadora de mentes, de consciências. Promove a fé raciocinada. Então, eu acreditarei não porque alguém me disse, mas porque eu conseguirei constatar na minha própria jornada isso. Eu posso duvidar, eu posso realizar um crivo racional sobre o que me dizem. Conduz à verdade. A verdade, aquilo que se busca, né? Não é a verdade de qualquer um, mas é a verdade que Jesus fala, a verdade divina, a construção do ser integral. Cada vez que me aproximo mais do conhecimento espírita, eu tenho condições e me torno mais hábil para o autocuidado, para perceber em mim a responsabilidade que tenho para comigo e para com os meus, o amor que eu preciso dedicar a mim, a Deus e aos outros, à natureza que me cerca. Desperta consciências e ilumina corações. E, lógico, traz a construção de conceitos corretos. Ninguém sairá dos nossos encontros de evangelização com a ideia errônea, mística, por exemplo, da comunicação dos espíritos. Ninguém sairá com um conceito errôneo sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre a justiça divina. Não é? Eu tinha um amigo aqui em Pernambuco, ele já desencarnou, foi presidente da nossa FEP, e ele dizia nas nossas conversas: se não fosse espírita materialista, eu seria. Ele dizia muitas vezes. E aí ele completava a frase como dizer assim: vendo todas as condições do mundo, eu não imaginaria que tudo que passamos e vivemos faz parte da grande justiça e da benevolência e misericórdia divina. Mas foi o Espiritismo que trouxe para mim essa consciência. E foi um grande homem, foi um grande jovem, trabalhador, assíduo, né? Então, veja qual a proporção, né? O que implica a qualidade doutrinária. Nós estamos nos comprometendo com um cabedal de conhecimentos que descerão do alto, porque não pertencem a nenhum homem, diz a resposta do Espírito da Verdade para Kardec. Nós, então, temos uma grande responsabilidade. A Jerusa coloca simplicidade na expressão oral. Até mesmo adultos têm dificuldades nas palestras públicas de compreender, de fato. Sendo assim, a comunicação simples e objetiva, né, ela toca mais fácil no íntimo do próximo. Exatamente. Porque quem fala sabe do que está falando, não é? E nós sentimos no nosso coração a transmissão do sentimento frente àquilo que se fala. Conhecer, compreender para aplicar. Muito bem. Pode passar. Depois a gente tem a nossa qualidade organizacional, né? Sobre a qualidade organizacional, nós precisamos, como diz Jesus em Lucas, dar conta de tua administração. Ou seja, assumiste um compromisso perante Deus. Então, o que vai fazer com isso? Porque a partir do momento em que nós nos comprometemos com a evangelização, nós estamos nos tornando instrumentos de iluminação, de fazer com que o evangelho rede vivo
no Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, chegue a todas as gentes. Mas chegue a todas as gentes de que maneira? Refere-se à organização, à integração da tarefa da evangelização ao conjunto das atividades desenvolvidas no centro espírita, desde a estrutura operacional até a estrutura didático-doutrinária, buscando primar pela harmonia, segurança e integração de todos. Também está lá no nosso documento de orientação. Então, é evidente que, sem a qualidade organizacional, nós pouco poderemos oferecer. E não é necessário oferecer espaços, não é? Com muita coisa. Não. A simplicidade, ela faz parte da nossa casa espírita. A simplicidade faz parte da doutrina dos Espíritos, da fala de Jesus. A simplicidade faz parte, deve fazer parte do nosso dia a dia, porque o que precisa de fato aparecer, e aí, voltando um pouquinho, de fato são as nossas relações, é em si a própria doutrina, não é? É em si a fala de Jesus, em como nos olhamos, em como nos damos pertencimento ao grupo. É preciso simplicidade, mas essa simplicidade não é igual a desleixamento, a fazer de qualquer forma. O nosso querido Divaldo, falando da arte espírita, ele dizia o seguinte: nós, através da arte espírita, provocamos ao espírito, não é? A alma, grandes possibilidades de reflexão, de encontro com Deus. Então, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Olha só, foi muito interessante a fala do Divaldo. E aí a gente traz um pouco para o nosso dia a dia. A nossa evangelização não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ter, no mínimo, não é, o aspecto do conforto de quem acolhe. Falando de conforto, não fugimos da simplicidade antes apontada. Pode passar mais uma vez. E a Sandrinha vem dizer para a gente que a evangelização, ela reclama a adesão da casa como um todo. Organização do setor através da construção de um trabalho em equipe, da formulação de um planejamento participativo, de modo a contagiar a todos. Olha só, que legal, porque a Sandra coloca e vem trazendo para a gente, assim como o documento orientador, que a evangelização por si, ela não pode ser um lugar isolado, né? Como algumas vezes acontece. Então, o pai vai assistir a sua palestra, fazer o seu curso, ou quem sabe fazer o seu tratamento espiritual, e leva os filhos, não tem com quem deixar, eu acho que de fato aquele é um lugar importante de estar. E aí as crianças são colocadas, né, numa sala sem nenhum planejamento de temas a serem elaborados, estudados pelas crianças. Uma outra situação é pensar em que as crianças só estão ali brincando, né? Infelizmente, a gente ainda ouve isso. Ou a gente dá pouquíssima importância e a gente tem sala para tudo, menos para a evangelização. A gente se preocupa com tudo dentro do centro, menos com a evangelização. Ou o contrário, quando se dá que a evangelização e os próprios trabalhadores se isolam do resto dos trabalhos da casa espírita. Mas nós precisamos pensar dentro da qualidade organizacional, e já está ali posto, né? Dentro do plano de trabalho para o movimento espírita, a condição da visão da integração entre as áreas. A evangelização recebe as crianças, mas muitas vezes essa criança, esse jovem,
veio de um pai, de uma mãe, de uma tia, de uma avó, que foi ao centro espírita porque estava necessitado de orientação, e lá no atendimento fraterno indicaram as crianças à evangelização. Olha lá, não é? Ou quando a gente tem um jovem ou uma criança que está passando por uma condição natural da própria mediunidade e está ali num desconforto. O que a gente vai fazer? Levar para o passe, não é? Então, veja, quantas atividades estão em torno da própria evangelização. E aí, qualificar o trabalho da evangelização também é dizer, olha, o que nós entregamos para as crianças e jovens é de fundamental importância para as suas próprias vidas. Né? Pode passar. E aí é Kardec quem vai dizer para a gente, num discurso sobre a Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, ele dizia o seguinte: é muito bonito, certamente, estar animado de boas intenções, mas, antes de tudo, é necessário poder realizá-las. Olha só. Como é que eu faço, então, para realizar a evangelização? Eu vou deixar, de qualquer maneira, eu vou deixar as crianças num lugar. Quem que vai estar ali? Vai ser cada dia quem puder, não é? Pode passar. E sobre isso, a gente precisa pensar que a qualidade organizacional, ela traz 3 condições importantes para a gente pensar: a estrutura e o funcionamento da evangelização. Como é a estrutura? Como vamos receber as crianças? Nós temos evangelizadores suficientes? Como fazemos para captar ou formar os nossos evangelizadores? Como funcionará a evangelização? De manhã, de tarde, de noite, no sábado, no final de semana? Como vamos fazer? A integração de áreas. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos da área da mediunidade, nós precisamos da área do atendimento espiritual. Nós precisamos da Ana, a gente não está te Oi, ouvindo. voltei? Opa, Oi? acho que voltou. Só uma quedinha. Ok. Tudo bem por aí? Tudo Sim, certo. pode continuar. Tá. Pode passar. Antes da gente entrar nessa parte, eu não sei se é a Camila ou se é a Cida que está compartilhando. Vamos tirar um pouquinho da nossa apresentação? Ok. Obrigada, Camila. Obrigada. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Me Sim. perdoem, gente. Geralmente a minha rede não é tão ruim, não. Ela até dá para o gasto, mas hoje eu acho que ela tá de pegadinha comigo, né? Olha só, eu pedi para vocês, então, deixa eu abrir minha câmera bem rapidinho para mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo? Tá vendo? Sim. Numa folha de papel, a gente pediu que vocês pudessem ter em mãos uma folha de papel, correto? Sim. Deixa eu colocar o meu PIN
para mostrar para vocês, ó, na minha tela, tá vendo? A gente vai dobrar essa folha ao meio, olha, vamos lá, ao meio. Todo mundo? Posso esperar um pouquinho por vocês? Olha lá, ele já tá com a dela. Tudo bem? Olha lá, Caio, Abigail. Quem que tá aí, o Caio ou a Abigail? Abigail, que sou eu, a Cássia. A Patrícia já tá com a dela. Adorei, viu, Abigail? Que bom. Achei lindo, fofas. Bom, tá aqui. Então, a gente vai precisar dobrar a nossa folha ao meio. Vamos lá? Ao meio, ela na horizontal, tá? Assim. Vamos lá. Dobramos ao meio. Tudo bem? Se eu for muito rápido, vocês me parem. Olha. Aí a gente vai dobrar 3 vezes. Primeiro no meio. A gente dobra aqui no meio. E essa a gente vai chamar de linha 1. Ó, dobramos no meio. A gente vai abrir. Certo? A nossa folha da direita, para você, na direita, você vai trazer para cá, ó, para o meio, fazendo então 2 colunas. Ó, uma coluna, 2 colunas. Essa é a nossa linha 2, a da direita. A gente vai fazer a mesma coisa com a parte da esquerda. Então, nós vamos dobrar, indo até o meio. Então, até a linha 1, tá? Dobramos. E temos, então, 4 colunas, correto? Ó, 1, 2, 3, 4. A linha do meio é a linha 1. A linha da direita é a linha 2. E a da esquerda, a linha 3. Tudo bem? Todo mundo chegou aí? Tá. Assim, então, a gente vai dobrar, olha, a parte de baixo para a parte de cima. Dessa forma. Traçamos de novo uma outra linha. Então, nós temos 4 colunas e 2 linhas, certo? Essa linha da horizontal, nós vamos chamar de 4. Tudo bem? Ótimo. Essa dobra foi só para a gente demarcar no espaço o que cada parte desses espaços que a gente fez, a gente vai precisar escrever algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Na parte direita, que é a linha 2, na coluna final, ó, essa daqui, que é a da direita para você, tá? Vocês vão escrever quantas palavras vocês quiserem. Só não pode passar para aqui de baixo. Tem que ficar só na primeira linha, tá? Aqui, nesse quadrado aqui. Escrevam assim. A Ana está travando de novo, acho que vai ter que tirar a imagem. Tem que fechar a câmera. Voltei. Voltei.
Vai ser muita emoção, gente, porque é uma oficina sem emoção, não é uma oficina de evangelização, vocês não acham? Porque eu tô caindo o tempo todo, Cida. Por isso que eu tô dizendo isso. Tá difícil. Mas você está deixando a gente mais ansiosa ainda pela oficina. Ó, tá vendo? Tem o lado bom. Pode, né? Escreveram? Escrevam aí. Quais os atributos vocês imaginam, vocês acreditam que é importante para o trabalho da evangelização, que contribui com o trabalho da evangelização? Escreveram? Tudo bem? Repito, Jerusa. A gente vai escrever aqui, olha, na tua folha, para você é a direita, essa daqui, ó, tá? Nesse cantinho aqui. Atributos que você acredita que contribuem para o trabalho da evangelização. Que atributos a gente tem, ou que a gente imagina que são importantes para o trabalho da nossa evangelização? Todo mundo já escreveu? Posso seguir adiante? Pode. Então, olha, aqui no da esquerda, acima, vocês vão colocar o que vocês levam de vocês e que vocês acreditam que contribui para a evangelização. O que vocês levam, né, que vocês sabem que contribuem para a evangelização, o trabalho da evangelização. Aqui, ó, na outra extremidade, assim. Pronto? Posso continuar? Sim. Então, olha, na parte inferior do lado direito para vocês, nesse cantinho aqui, ó, tá? Direito inferior. Só aqui. Vocês vão escrever o que vocês veem que não é legal que aconteça, porque compromete com o trabalho da evangelização. O que vocês veem que não é legal e que acontece e compromete com o trabalho da evangelização. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu fico com medo, gente, de estar só congelada. A gente está respondendo, então muito atentos. Estamos concentrados. Tá certo. Acho que deu. Ok, tudo bem. Agora, no lado oposto, no lado oposto,
embaixo, né, à esquerda, o canto inferior à esquerda, só nesse espaçozinho. Você vai escrever o que você tem e que você não gostaria de entregar para a evangelização. Que você tem, que você acha que precisa melhorar para o trabalho da evangelização. O que você tem e o que você pode melhorar para o trabalho da evangelização. Fala para mim. Fala para mim, não, escreve aí. Quando terminarem, me digam, tá bom? Para mim tá ok. Meninas, como estão? Ok, concluído. Ok. Muito bem. Agora no centro, ó, no centro, aqui em cima, da interseção entre as partes, aqui bem no meio mesmo, ó, tá? Vocês vão colocar o seguinte, para vocês, nós somos a equipe de quem? Nós estamos unidos com um propósito. Nós fomos reunidos por alguém. Quem nos reuniu? Pronto? Sim. Tranquilo? Uhum. Agora vocês me digam a verdade. Quem aí se lembra de fazer barquinho? Vamos fazer um? Vamos. O que a gente escreveu precisa ficar por dentro. Então, nós vamos, ó. Nós vamos dobrar, não é? Até o meio, formando um triângulo. Essa parte encontrando o meio, ó, bem no meio, tá? Não deixa ele fugir o papel. Tem que ser bem no meio, no centro mesmo, olha, igual o meu. A mesma coisa nós vamos fazer com essa parte para baixo. Então, a gente vai ficar assim, não é? Essa parte aqui da frente. Então, a gente vai lá para cima, ó. Dobrar para cima até cobrir aquele triângulo que a gente fez. Vai ficar dessa forma. Essa é a parte da frente, olha. Tá? Tudo que está escrito ficou para dentro da dobradura, não pode ficar para fora. Então, a gente vai virar o nosso papel e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na frente. Então, ele virou um chapéu, né? Essas partezinhas aqui, ó, estão aqui, a gente vai dobrar para dentro, tá? Ó, dobrei uma,
para dentro, vinquei também. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Dobrei para dentro, vinquei para trás, tá? Ó, então, a gente tem aqui um triângulo. Pronto. Certo? A gente agora vai abrir, ó. Abrir e vai unir essas duas pontas do chapéu. Então, a gente vai ter um quadrado, né? Tá aqui, ó. As pontas foram unidas. Tá todo mundo me acompanhando? As pontas que estão aqui, nós vamos colocá-las aqui, dobrando, para que elas possam chegar na ponta de cima. Então, a ponta de baixo vai para a ponta de cima, dobrando novamente. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Ó. Tá? Então, eu tenho um triângulo de novo. Olha. Certo? Eu vou abrir mais uma vez. Olha. Vou abrir mais uma vez. Vou puxar novamente essa ponta de baixo para a ponta de cima. Ó, a ponta de baixo para a ponta de cima. Do outro lado, a mesma coisa. E a gente tem de volta um triângulo ainda menor. Certo? Tudo bem por aí? Olha só. Aí a gente vai abrir de novo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu coloquei meus dedos, ó, dentro do triângulo. Nós vamos abrir as abas que estão dentro dele. Conseguiram acompanhar? Sim, deu certo. Muito bem, olha lá, joia. Ô, Ana, a Mas, gente tem que gente, tirar uma foto, né, desses barquinhos todos juntos. vamos tirar? Verdade. Ai, que Vamos legal, tirar. vamos tirar uma foto, gente. Deixa eu tirar meu PIN para vocês poderem ficar com a telona. Eu acho que a Camila também tem que tirar. Oh, não. Ah, não consegue abrir com a câmera. Abrir a câmera. A Elida está dizendo. Eu acho que a Camila precisa tirar o PIN dela, que ela está sozinha lá na tela depois que eu sair. Eu? É. Eu tô sem Você PIN. tá... Ah, é? Para mim você está aparecendo. Pode ser que a tela esteja congelada para mim. Tranquilo. Vamos Tá, lá. De não, não é barquinho. todo mundo que abriu, mas vou bater a foto igual, tá? Tá. Vamos lá, no 3. É que a minha câmera, o anfitrião precisa Autorizar? É, Foi, Elida? Foi. Opa, Foi. tinha ido, agora foi, agora foi. Pronto. Maria Olha lá. Aparecida. Deixa eu achar Maria Aparecida. Vamos de barquinho. Aqui. Foi o convite, Maria Aparecida. Conseguiu ligar? Show. Agora eu tenho 2 páginas, tá? Então eu vou pedir igual a Zenir um tempinho aí com o sorriso. No 3. 1, 2, 3. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. E aqui a segunda. Foi. Joia? Tranquilo? Joia, depois eu vou colocar lá no Padlet para todo mundo ter acesso. Ai, vamos sim. Ai, vai ficar muito lindo. Olha lá. Então, vocês conhecem aquela musiquinha da Cíntia?
Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Vocês conhecem? Não? Sim, Então, sim. nosso barquinho. Então, Sim, vamos cantar, todo mundo junto. Vai, Cida. Esse mar, com com Jesus no leme, Meu Meu barquinho a barquinho. navegar. chegar. Com Mas esse Jesus barquinho, no ó, leme, ele não sofre muitas tememos intempéries, não esse sofre? mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me leve a me impede de chegar ao Porto Amor. Ao Porto Amor. Isso, mas esse barquinho, gente, ele sofre muitas intempéries pelo meio do caminho, não sofre? Ele sofre. E aí, quando a gente menos espera, vem uma tempestade. Olha só, vocês vão fazer igual a mim. Ó. Ai, meu Deus. Perde um pedaço dele, ó. Perdeu um pedaço do, né? Tira uma pontinha, vai. Tira uma pontinha daí. E aí ele continua. Meu barquinho a navegar. Muito embora a gente não vai temer, porque a gente tem Jesus no leme. Vem outra tempestade e acaba por levar uma parte desse barquinho, tá? Desse barquinho. Vocês estão fazendo igual a mim? A tempestade continua. E aí, esse barquinho que parece não conseguir chegar no Porto Amor, quando ele chega no Porto Amor, ele vai encontrar que a gente faz parte de uma grande equipe. Quem que foi aquele que vocês colocaram, uma pessoa, não sei, que convidou vocês para a evangelização? Foi Jesus. Jesus. Então, essa equipe veste que camisa? Oi? Essa equipe veste que camisa? Vocês abriram um barquinho? Que não era mais barquinho? Penso que é do Conseguiram homem abrir? da evolução, do conhecimento. O que é que faz da gente ser forte? O que vocês escreveram aqui e aqui? O amor, Amor, que mais? a fé, a disciplina. Muito Eu bem. coloquei o tempo, porque eu acho que é o tempo que a gente utiliza para isso, a dedicação. Uhum, Alegria, exatamente. Que mais? alegria, O estudo, a alegria, a Uhum. perseverança, Uhum. Persistência, dedicação. Persistência, Confiança, tudo é confiança, uma costa. sensibilidade. criatividade. Exatamente. Tudo é uma fase espírita. Então, Tá. exatamente. Então, todas aquelas situações que fazem do nosso dia a dia na evangelização, que podem prejudicar o nosso trabalho na evangelização, quais os elementos que a gente tem no nosso dia a dia para que esse trabalho ele possa, de fato, representar a equipe de Jesus? Tudo isso que vocês falaram, né? Confiança, perseverança, dedicação, compromisso, fé, amor, tudo isso.
Vamos voltar lá para a nossa apresentação, por favor, Camila? Então, todas essas situações, todos esses pontos que vocês trouxeram, fazem parte da forma como a gente organiza a nossa evangelização, de como nós nos damos ao tempo de estarmos juntos. É exatamente assim. Tudo que nós colocamos aí faz parte de um grande empreendimento. São os valores institucionais dessa grande organização. Sem esses valores, a gente não consegue o principal, que é manter a evangelização. Então, não adianta ter grandes salas muito bonitas e arejadas, com muitas atividades, se a gente não comunga desses valores. Se a gente não entende que essa organização necessita de tudo isso, não é? E aí, a gente falando da questão pedagógica, pode passar. Com que palavras... Acho que a gente voltou. Com que palavras lhes apresentarei o reino? Diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 30. Por que Jesus está perguntando isso? Porque ele precisava saber como ele iria falar. Quais as ferramentas que ele iria utilizar. E aí ele utilizou as parábolas para que aqueles que tivessem condições de entender se achegassem cada vez mais perto da compreensão daquele conhecimento. Aqueles que ainda não tivessem a compreensão não seriam desrespeitados na sua própria caminhada. E Jesus, pedagogicamente, através de suas parábolas, tornava aquele conhecimento realizável do ponto de vista da criatura humana. Ele respeitava o caminho de cada um. Respeita ainda, não é? Ele respeita a nossa caminhada. Ele entende que cada um de nós tem seu próprio tempo para aprender, para ensinar. Então, com que palavras lhes apresentarei o reino de Deus? Como farei isso? E essa deve ser também a nossa indagação. Quando nós nos debruçamos no documento orientador, ele vai dizer para a gente: entende-se por contextualização da aprendizagem a organização temática e metodológica que favorece o indivíduo a associar os novos conhecimentos à sua realidade vivida. Veja que ele está dizendo para a gente: nós precisamos fazer um paralelo entre o que nós trazemos, mas também percebendo que os outros, tanto as crianças quanto os jovens, também trazem em si suas próprias experiências, sejam as experiências vividas nesta encarnação, nessa experiência reencarnatória, tanto quanto as outras que já trazem em si. Pode passar. E a Sandrinha Borba, quem vai dizer para a gente que a qualidade do desenvolvimento da ação evangelizadora depende do planejamento, da seleção, da avaliação das atividades com vistas a uma aprendizagem significativa. Pode passar. E aí o desafio de nós, como evangelizadores, é exatamente isso: articular o contexto da criança e do jovem aos conteúdos doutrinários, de modo a favorecer a reflexão acerca da realidade de suas ações, convidando-a ao compromisso de agir melhor em seu meio. Então, se a gente fosse fazer um pequeno esquema, pode dar um clique, por favor, Camila. Se a gente fosse imaginar um esquema do que se está dizendo o contexto da criança e do jovem, adicionado à reflexão crítica que nós podemos organizar nas nossas salas, nos nossos encontros, dará inevitavelmente a construção de valores e de renovação de atitudes. Porque o que eu vivo precisa ser refletido. O que eu vejo, o que eu observo, o que dizem para mim enquanto criança jovem. O que é isso
Que mundo é esse que eu vivo? Como eu faço para compreendê-lo? Então, vamos pensar sobre isso criticamente, mas também, além de criticamente, nos achegando às reflexões crísticas que Jesus nos traz. Aí sim, nós podemos então dizer que aquele encontro acontece, não é, de uma maneira a abrir espaço para que os outros, as crianças, aprendam a partir de si mesmas, a partir de suas próprias experiências, porque o que eu vivo não é igual a ninguém. Eu tenho 2 irmãos, mas nenhum deles teve a minha vida. Eu tenho a minha própria trajetória, e isso precisa ser considerado quando nós estamos organizando os nossos encontros de evangelização. Mas isso só é possível, pode clicar mais uma vez, Camila, se nós permitirmos o diálogo, um diálogo horizontal, onde ninguém sabe mais que ninguém, onde o que eu posso entregar precisa beneficiar os outros. Ah, mas é tão bobo isso que eu vou dizer, não importa. É a sua própria trajetória, é a sua perspectiva de mundo, e isso precisa ser valorizado. E sentir valorizar na sua própria existência, naquilo que você sabe, no pensamento que você elabora, a gente faz isso através do diálogo. É o diálogo que representa o respeito que nós temos aos outros. Nós, através do diálogo, dizemos para os outros: eu posso te ouvir. Entendo o que você fala. Ou entendi. É sobre isso que você entende, é dessa forma. Eu entendo de outra, mas eu gostei da sua perspectiva. Então, a gente não precisa, vamos dizer assim, dar ao outro o crédito supremo do que ele fala, mas a gente vai ouvir o outro no diálogo, né? Para que o outro também, na sua própria escuta, possa ressignificar a forma como pensa, como elabora e como vê o mundo. Pode passar. Depois, aí a gente tem um exercício bem rapidinho, só para a gente fazer, que acho que é sempre tão importante a gente falar desse roteiro. Todo mundo já viu esse roteiro? É um roteiro de viagem, né? A Miriam é quem diz: nós vamos viajar. O roteiro é assim: a gente antecipa o que a gente vai fazer antes, evidentemente, de entrar nas nossas salas, né, nos nossos encontros. A primeira etapa é a gente perguntar: quem somos? Vamos lá? Todo mundo conseguiu imprimir lá? Se não conseguiu, não tem problema. A gente caminha tranquilamente nisso, mas aí eu vou pedir para vocês trabalharem junto comigo. Pode ser? Posso ser assim, bem ousada? E pedir isso? Ah, Sim. obrigada. Então, vamos pensar nas nossas crianças, nos nossos jovens. Quem somos? Quem é o grupo que está conosco? Se eu fosse pedir para vocês caracterizarem as crianças e os jovens de vocês na evangelização, como vocês caracterizariam? Diga aí para mim. Quem quiser vai levantando a mão e a gente... Vamos pensar, né? Importante isso. Muito bem. É no sentido de pré-adolescentes? Sim. Então, para você, né? Então, quando a gente começa a pensar no nosso grupo, a gente vai vendo que características esse grupo tem. Então, ok, vamos caracterizar. Um dos grupos é um grupo de pré-adolescentes. Ok, maravilhoso. Tem mais? Fora isso, sendo um grupo de pré-adolescentes, qual o contexto social onde eles estão inseridos? Filhos de pais espíritas, olha, já é uma outra característica, muito bem. Penso que quem somos todos espíritos em evolução, né? Então, penso que, independente da evangelização, a gente é o espírito, né?
Sim, sim. Mas aí a gente precisa olhar, vamos dizer assim, para a contextualização desse espírito encarnado estar, Certo. né? Então, para que a gente possa entender, inclusive, a forma como essas experiências são vividas por esse espírito, que oportunidades ele está tendo e que necessidades ele apresenta, para que a gente possa fazer com que a doutrina tenha sentido, né? Então, ok, a gente vai ter mais 10 minutos, certo? Ok, obrigada. O que mais que a gente pode dizer do quem somos? Pode dar um cliquezinho para mim, por favor, Camila? Isso. Então, quando a gente está falando do quem somos, a gente está dizendo assim, quais são as características do grupo? Então, vocês começaram a elaborar isso. Quais são os interesses, né? Os seus interesses. Olha, crianças de 4, 6 anos, filhos de pais espíritas que adoram desenhar, pintar, cantar e assistir. E assistir vídeo, né? É uma característica. O que que você está trazendo para mim? Crianças, ok. Criança de 5, 6 anos, pais espíritas, ok. Isso significa, gostam muito de dinâmicas, massa. Então, a gente está trazendo, olha, as preferências do grupo, né? Aí a gente já tem aí meio caminho andado. Eu sei que quando eu for elaborar uma atividade, como é que eles podem se envolver melhor naquela atividade? Qual a maneira mais hábil de fazer com que eles consigam trabalhar um conhecimento abstrato? É pela arte? Utilizando uma dinâmica? É assistindo um videozinho, as maquetes? Exatamente, Marisa. Muito bem. Então, quando a gente começa na primeira etapa, caracterizar o grupo, a gente vai revelando até para a gente, porque esse é um exercício muito bom, de quem são as crianças. Será que eu sei mesmo quem são? E esses jovens, com que eles estão comprometidos socialmente, culturalmente, né? Quais são as suas potencialidades, as suas principais necessidades? E que a gente pode levar para eles, olha lá, contação de história, né? A Elida está falando. Pode clicar mais uma vez, por favor, Camila. Para onde vamos? A partir do momento em que a gente já caracterizou o grupo, nos dá, inclusive, segurança pedagógica para imaginar um roteiro, né? Para trabalhar um roteiro, organizar esse roteiro. Então, qual é o tema principal a ser abordado? Isso foi já planejado? É um tema central, grandão, que vai abrigar vários outros temas? Esse tema é um tema que vai durar um ano inteiro, um bimestre, um semestre, um trimestre? Como é que é esse tema? Quais são os temas que estão relacionados aí? E esse tema que foi escolhido, ou em conjunto com as crianças, ou apenas a equipe de evangelizadores e suas coordenações, qual é a importância que esse tema tem para a vida desses jovens e dessas crianças? Baseado naquelas necessidades e baseado na condição que a gente tem de entregar o conhecimento espírita, né? Que pontes existem entre o tema doutrinário e o contexto da vida dessa criança? Vai fazer sentido? Que conexões a gente pode estabelecer? E o que levamos? Pode estar mais um clique. O que a gente leva? Considerando o tríplice aspecto da doutrina, quais tópicos podem ser enfatizados de modo a favorecer essa contextualização de mundo? Então, o que levamos? A contação de história, arte, maquete, música, teatro, o que mais? Vídeos, histórias, contação de histórias, né? Então, o que a gente vai levar? Como que a gente vai? A quarta etapa. Aliás, desculpa, o que levamos é, na verdade, o contexto doutrinário, né? Então, que conteúdos nós vamos levar? Que contexto é esse doutrinário? Como vamos?
Que estratégias, não, agora sim, que atividades podem ser desenvolvidas e favorecer essas reflexões? Pode passar mais uma vez. Como foi o percurso? Então, todas as vezes que nós fazemos um percurso, nós precisamos fechar esse percurso com a avaliação. Nós precisamos avaliar o que eu planejei, funcionou, foi legal, eles gostaram, se envolveram, que dificuldades eu mesmo tive. Para mim, travou em algum momento, eu levei uma dinâmica, pensei que ia ser legal, mas travou, eu não consegui. O que que deu? O que que não deu legal? O que que ficou legal? Né? E aí, lógico, após essa condição da própria avaliação, que deve ser feita em seguida, terminou, as crianças foram embora, e aí nós, enquanto equipe, sentamos para conversar sobre isso, nós precisamos fazer isso. E lembrar o próximo encontro, que é a sexta etapa. Então, baseado na minha avaliação, esse tema que foi trabalhado, por exemplo, reencarnação. Menino, olha, eles estavam ávidos. Nossa, era tanta pergunta que tudo que eu levei, eu tive que reorganizar tudo. Eu acredito que esse tema a gente possa vir trabalhando de uma outra maneira. E aí a gente traz novamente. Então, depois da avaliação em que a gente sabe o que vai ser no próximo encontro, né? A gente vai levar o quê? Considerando esse próximo encontro, que pontes, que correlações, que continuidade de aprendizagem eu preciso dar? E aí uma coisa importante, a gente não pode pensar no encontro como caixinhas que a gente vai abrindo e que elas não têm uma coisa a ver com a outra. Quanto mais a gente fizer essa contextualização com a realidade da criança e trazer os conhecimentos numa ordem, vamos dizer assim, de uma construção mental crescente, mais adequado o roteiro vai ficando. Pode passar. Resumindo, pode tocar de uma vez. O que a gente precisa fazer, então, para o nosso roteiro? A gente precisa conhecer o contexto, onde nós estamos, né? Que comunidade é essa que a gente atende? Quem é o meu grupo? Quem somos nós como um todo, né? A gente precisa identificar esses objetivos, a nossa intencionalidade. Tá, eu vou trabalhar esse tema e qual é o objetivo de aprendizado? No final das contas, eu gostaria que as crianças e os jovens saíssem sabendo o quê? Tendo construído o quê? A gente precisa iniciar esse planejamento de uma ação futura. Então, a gente não deveria fazer isso de organizar um roteiro no mesmo dia que a gente fosse trabalhar. Esse roteiro, ele, pelo menos, deveria ter sido pensado anteriormente. Mesmo que a gente não tivesse tempo de sistematizar, mas que ele tivesse já na nossa cabeça, em amadurecimento. E depois sistematizado, sim. Selecionar e estudar o conteúdo, pode clicar novamente, até preencher tudo, por favor, Camila. Obrigada, querida. Desenvolver esse estudo, identificar as atividades para alcançar os objetivos, preparar os recursos necessários, os recursos que eu tenho, o que é que eu vou precisar, para não chegar e depois ficar procurando, tem, não tem. Sempre falta alguma coisa. E será que vai dar certo? Eu vou levar uma apresentação, um vídeo, aí não vai dar certo. O que é que eu preciso fazer para que a aula dê certo, né, aliás? Para que o encontro dê certo. E avaliar o encontro, né? No processo também, e se autoavaliar. Pode passar. Aí, finalmente, a gente chega na qualidade relacional. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus em João, e se refere à garantia da construção de vínculos pautados na vivência da fraternidade legítima e no zelo aos processos interativos e comunicativos vivenciados na instituição espírita. E aí a gente revela um pouquinho do que a fala da Cida, né, trouxe para a gente no início. Bom,
eu tenho a parte doutrinária, ok, eu sei o que faço, a minha intencionalidade pedagógica, a minha prática pedagógica, eu já organizei a evangelização, está tudo ok, mas a gente precisa de uma liga. E essa liga é a qualidade relacional. Ela vai interferir, né, em todo o processo. Por quê? Porque nós precisamos, pode dar um cliquezinho, porque nós precisamos entender que a gente vai passar por uma série de dificuldades, porque nós somos imperfeitos. Cada um de nós, em si, é um espírito necessitado. Então, nós vamos precisar da compreensão de alguém, nós precisamos que alguém possa nos olhar, né, com afeto. A gente precisa entender que o outro, num determinado momento, ele não está legal, ele não está bem. E a gente precisa aprender a gerenciar esses conflitos e essas dificuldades. Nós estamos falando aqui da equipe, mas a gente precisa ter um olho também voltado para a família. Essa família ela está em luto, essa família ela tem grandes dificuldades de relação, é uma família em desequilíbrio, é uma família onde a violência, a droga, não é, estão ali presentes, é uma família em conflito, é uma criança que apresenta uma necessidade